É, Vando. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. É, Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Ó, mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo. Os donos de verdade são vocês aí em casa. Onde a gente voa no esporte, formação e muita sorte. A nossa audiência fica cada dia mais forte. Se for pra ter alegria, só se for agora. Se for para curtir a vida. Corta. Que programa que é esse aqui? Começando tudo errado? Tá começando errado, Tilapinha. Ah, que é isso? Aqui é um programa de futebol de verdade, de campeões, de gente que sabe tratar bem a bola. Ontem nós tivemos a seleção brasileira de Itaquera jogando. Temos que ter respeito por isso. Afinal de contas, meus amigos, a primeira qualidade que tem que ter um apresentador dos donos da bola, seguindo a linha do craque Neto, né, Tilapinha? Ele tem que ser o quê? O que ele tem que ser? O que ele tem que ser? Tilapinha, corre aqui. Vem cá. O que ele tem que ser? O que ele tem que ser? Empresta aqui pra mim, por favor. Por gentileza. Tilapinha, o que ele tem que ser para poder ser um bom apresentador aqui do programa Donos da Bola? Corintiano. Ah, o quê? Não ouvi direito. Corintiano. E parece que o Corinthians jogou ontem. E o que aconteceu ontem no jogo do Corinthians? Depois do jogo, o Corinthians recebeu a taça. Campeão. Ó, Taça Corinthians, campeão paulista. Combina. Eu já tinha falado aqui. O Abel ia levar uma sapecada, como levou, inclusive foi expulso. Né? Agora, depois da expulsão, eu fiquei meio em dúvida se ele deve ir para a seleção brasileira. Porque com aquele desequilíbrio emocional dele ali, meu amigo, não dá. E aí ele vai para a seleção brasileira, porque o Dorival, com certeza, não vai ter condição. Lá ele vai ter mais chance de ter mundial. Vai. Calma, senão os palmeirenses vão tremer. Agora, os caras vão passar mal, né? Já estão na base da cibalena. Não, então é o seguinte. Eu fico muito feliz porque eu tenho do meu lado aqui dois grandes jornalistas, né? Aí, ó, tá vendo? Dois grandes jornalistas, comentaristas, entendeu? Que gostam de times alvinegros, mas diferentes do nosso. Um pouquinho só diferente do nosso. Né? Foram campeões ano passado, foram campeões! Na Série B. Mas não tem problema nenhum, né? Trouxeram o Neymar! Que não joga. Então é o seguinte, o Corinthians joga e ganha. Então a abertura do programa, por favor, Tilapinha, vai lá cuidar dos trabalhos. Muito bem, a abertura do programa, senhor Edu Peliciotti. O senhor já sabe como tem que ser. Então, por favor, me corrija essa abertura agora. Diretamente dos estúdios aqui da HD Plan, nós vamos para todo o grande interior de Ribeirão Preto. Maringá, alô, Maringá, muito boa tarde. Santa Catarina, meu estado querido, meus queridos catarinenses. Mensagens e mensagens vindo aí de toda a região desse estado maravilhoso. No ar, os donos da bola interior para falar do campeão paulista, Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande,
Isso é uma abertura de um programa. Muito bem, e para cumprimentar eles e para comentar, nós vamos falar sobre os jogos. Por que eu estou de óculos escuro? Eu estou acompanhando a sexta-feira. Então vamos lá, se o meu fôlego aguentar, eu vou apresentar o programa. Muito bem, vamos lá. Vamos chamar a turma do fundão, a galera quinta série, a galera da aula vaga, os meninos que sonhavam em ser comentaristas. Eu vou começar com ele, o Kinder Ovo de óculos. Muito bem, chamando aqui na tela da Band. Adilson Moraes, boa tarde. Aô, potência! Chupa! Uma ótima tarde pra você, Caio, também o Rally Rodrigues, o Danilo Almeida, o pessoal que tá ligado com a gente aí no interior de São Paulo, Paraná, também em Santa Catarina. Pois é, o Corinthians campeão paulista pela 31ª vez, o maior campeão estadual, e o título ficou em boas mãos. É o time que apresentou o melhor futebol, teve a melhor campanha. Se fosse pontos corridos, o Corinthians também seria campeão. 2 partidas difíceis contra o Palmeiras, venceu uma, empatou a outra, 6 pontos, somou 4. Então o título mais do que merecido. Ganhou a Copa Memphis, né? Tá de parabéns. Chupa! Mais um, eu quero chamar ele, um dos maiores comentaristas da Baixada Santista, garoto revelação do Ricardinho Martins da TNT. Aliás, Ricardinho, cada vez mais é ser subido no sarrafo, né? Nem faz reunião comigo, né? O cara tá tão na alta, o Ricardinho Martins, cara, tá com live, tudo, fez entrevista, levou alfajor pro Ramon Dias, cara. Ele é o guru do Rally Rodrigues aqui, ó. Quem fala com ele é só o Rally. Você quer ver o Ricardinho Martins ou é pela televisão, então você fala com o Rally. O Rally é secretário de Ricardinho Martins. Muito bem, eu quero chamar ele na tela da Band. Esse menino cabeçudinho, criativo, inteligente. É isso aí, Rally o Rodrigues na tela da Band para falar do Corinthians. E o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Muito bem, Rally, por favor. Vamos lá. Boa tarde, Caio. Grande abraço pra ti, grande abraço pro Adilson. Vamos falar do Hugo, né? O Hugo Souza, o herói corintiano, ontem lá na Neoquímica Arena, defendendo o pênalti do Rafael Veiga. Ramon Dias também eu acho que merece um grande destaque, a gente vai falar sobre ele. Muito bem, e agora ele está em casa, trabalhando de casa. Ficou em casa para poder lavar a roupa. Eu quero chamar ele, Danilo Almeida, aquele menino que andava nos entremeios do piscinão da Aricanduva, chegava até a cidade de Tiradentes, era um garoto que fazia entrega do supermercado Negreiros lá na cidade de Tiradentes, e o pessoal falava, aquele menino de cabeça gorda, um dia ele vai ser comentarista. Cadê ele aqui na tela da minha Band? Inclusive, agora tem até uma empresa de balões, né? De balões, uma empresa de turismo, não é isso? A Mini Tour. Brincadeira, hein? Ô, Danilo, tira a mão aí da frente aí da Mini aí pra gente ver aí, ó. Aí no fundo. Isso aí, ó. Tá cheio de Mickey Mouse aí. Ô, Danilo, esse aí não é da 25 de março, não, né? Espero que você esteja comprando produtos originais. Não é porque senão já começa mal a Mini Tour, né? Que é a sua empresa de turismo. Muito boa tarde na tela da Band. Eu quero ele, o comentário dele diretamente ali no link. Danilo Almeida! Corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho. Vamos lá, é com você. Boa tarde, Caio. A única coisa falsa que tem foi essa apresentação feita à minha pessoa, mas o resto é tudo original aqui. Tudo bom? Um abraço pra você, Adilson. É o seguinte, vem falar que eu sou falso no meu programa, é isso que dá. E outra, falar que corintiano é falso, foi o que ele falou, não foi, Tilapinha? Né? Se corrige, beleza, volta lá, vamos ver. Bora lá, Danilo, para fazer seu comentário. Não falei que você é falso, falei que a apresentação sua da minha relação à minha pessoa foi falsa. Não estou lhe chamando de falso nem de corintiano. Falso. Agora, única coisa falsa que teve ontem na Neoquímica são 2 jogadores, o Caio, se você me permite rapidamente. Memphis Depay e Estevão. Esses 2 jogadores até agora não mostraram, pelo menos na minha visão, porque são jogadores grandes, né?
O Memphis Depay, por exemplo, nos 2 jogos de grande importância para o Corinthians nesta temporada, ele pipocou. E o Estevão ontem jogou de fralda. Você tá com ciúme do Memphis porque ele é cantor de rap. Cobão, não. E você que tá no reduto do rap, que é a Zona Leste São Paulo, você tem ciúmes e inveja. Não tem como, né, o Adilson Moraes? Memphis Depay ontem foi extremamente personalíssimo no jogo. Se a gente fosse recordar do primeiro jogo, que pra mim foi o jogo que deu o título pro Corinthians, né? A assistência pro gol do Roberto partiu dos pés do Memphis Depay. Uma belíssima assistência. O Halley chegou até a comentar sobre isso na oportunidade. E ontem também eu acho que o Memphis fez uma partida razoável, de razoável para bom. Não foi, ninguém ontem foi o grande destaque, à exceção do Hugo. O Hugo ontem foi o herói do jogo e o Rafael Veiga o vilão, mas fora isso, para mim, todos ali no mesmo nível. Eu acho que essa final ela mostrou algo interessante, né? Nós temos literalmente problemas muito graves dentro da CBF, dentro da seleção brasileira, junto aos técnicos, junto às convocações. São convocações viciadas. Esse é o ponto. As convocações da seleção brasileira são convocações que têm vício. Tem vício do quê? Aí é por conta de cada um, né? Vícios de empresários, vícios de negócios. Por que eu digo isso? Não tem como o Hugo não ser convocado para uma seleção brasileira. Não tem como. E você levar o Bento, colocar o Bento, entendeu? Não tem como. Então, conecta uma coisa com a outra. Mas vamos dar uma olhada para ver como é que foi a cara do jogo. Tem as cenas aí, Edu Peliciotti? Eu apresento, você aperta botão, equipe HD Plan aqui junto comigo. A minha equipe querida, que foi lá na Neoquímica Arena Itaquera, nas paragens de Guaianazes, para quem nunca foi. É perto do Arthur Alvim, na beirada da Rádio Leste. Começou o jogo ali, o Palmeiras tinha que vir para cima, segurou muito o Palmeiras, né? Não segurou, Halley Rodrigues, demorou muito para tentar reagir o Palmeiras. Demorou muito, o primeiro tempo do Palmeiras foi apático, né? A gente esperava o Palmeiras com outro tipo de postura, o Palmeiras mais proativo, mas foi o Palmeiras que deu a bola pro Corinthians, sobretudo, né? E o Corinthians fez o jogo dele, o jogo, né, sentado no resultado que tinha conseguido lá no Allianz Parque, então o Palmeiras deixou bastante a desejar. Acho o que eu discordo e, claro, peço desculpa para discordar, porque é um belo comentarista, tem análises que eu concordo muito, mas eu discordo do Danilo da questão do Depay. Eu acho que o Depay se apresentou muito, eu acho que ele inclusive teve uma jogada na entrada da área do Palmeiras, que ele deu uma penteada na bola e deu um toque. Foi primoroso. Esse chute que nós vimos agora aí do Garro, que explodiu na trave, foi a assistência do Memphis. Se livrou de 2 marcadores e colocou pro Memphis. Presença no campo inteiro, você olhava ele estava no canto esquerdo, daqui a pouco ele estava no direito, ele jogou praticamente como um líbero ali. Ele subiu na bola, lembra? E outra coisa, ele tomou a atitude mais vencedora desse campeonato. A desestabilização que ele causou no time do Palmeiras, naquele momento que ele sobe da bola, que aliás está se tornando uma escola, né? Quem criou foi o Soteldo, só para lembrar, o Soteldo que fez essa cena icônica, que também levou uma sarrafada, subiu em cima da bola. E aí o Memphis Depay fez essa atitude que, na minha opinião, não é falta de respeito nenhum. Isso é campeonato, isso é jogo, e jogo é jogado, e é dentro lá, a guerra é lá dentro. Agora, vou te falar uma coisa, para mim esse menino, Félix Torres, não tem mais espaço no Corinthians. Para mim acabou o espaço de Félix Torres. Muito, e digo mais, Ramon Dias provou onde que está a falha dele. Sabe onde é que está a falha dele, ô Tilapia? Não sabe mexer no time. Ramon Dias não sabe mexer no time. De verdade, de fato. Porque no momento que foi feita essa falta, esse milagre que o Hugo fez aí, volta um pouquinho mais, por favor. Esse milagre que o Hugo praticou, São Hugo, né? Agora o Corinthians tem um outro santo, é São Hugo. O que acontece? Era para tirar o Félix Torres. O Félix Torres já tinha um cartão. Aí o Félix Torres, para variar, tenta praticar mais uma falta na entrada da área, uma entrada horrível, nada a ver. Bola praticamente sob o domínio do Corinthians ali na estratégia, porque tinha jogador na frente, jogador atrás, lá mais para frente um pouco, né? Essa entrada esdrúxula dessa, não precisava ter feito isso, entendeu? Colocou o Corinthians em alto risco. O jogo poderia ter sido outro e seria, se não fosse o Hugo fazer essa defesa do grande batedor que é Rafael Veiga.
Enorme batedor que é Rafael Veiga. E o Rafael não bate geralmente nesse canto não, tá? Em geral ele bateria no canto esquerdo alto do goleiro. É geralmente onde ele bate. E olha o que ele faz. Ele muda a rotação e vai para o canto direito. E o Hugo foi certíssimo. Então assim, foi um jogo onde a gente teve um herói, o Hugo. A gente teve um Memphis Depay que justificou por que ganha o que ganha. Nós tivemos a presença de todos os jogadores do Corinthians de uma forma muito... jogando dentro, como disse o Halley, com... como é que se fala? Com... Regulamento debaixo do braço. Regulamento debaixo do braço. Mas a gente teve um Félix Torres que eu não vejo, mas tem espaço nesse Corinthians, infelizmente. Félix Torres, pra mim, foi um pênalti ali infantil, porque uma jogada desnecessária, tinha cobertura do outro zagueiro que estava chegando ali. Um duelo que desde o início do jogo mostrou que ia ser forte, ele e o Vitor Roque. Depois o próprio Vitor Roque cava o segundo amarelo dele, onde ele é expulso. Concordo com você, o Ramon Dias tinha que ter sacado, porque sabia que esse duelo estava ali acirrado desde o início da partida e quase prejudica a festa corintiana. Então, aí você veja bem, nós ficamos ali, tivemos uma situação de jogo ali o seguinte, pênalti, no momento que sai o gol, quem se destrói é o Corinthians. Emocionalmente estaria destruído o Corinthians. Dentro da Neoquímica, levar um gol naquela altura do campeonato, levando para o pênalti, o que mais o Palmeiras ia fazer era trancar a casinha e deixar ir para os pênaltis. E vamos ver a história e tentar lá na frente. Também aqui entre nós, né? Eu vou te falar uma coisa. A Leila, eu vi uma foto dela lá, eu acho que ela estava arrependidíssima desse investimento do Vitor Roque, né? Porque gente, de verdade... O Vitor Roque veio ou ainda está na Europa? Ele está devendo, Caio, mas eu ainda acho que de repente ele pode contribuir. Agora, aquele outro lá, o Felipe Anderson, esse sim, para mim, dinheiro jogado fora, né? Felipe Anderson, lamentável. Danilo, cadê ele? Ele está conectado aí? Danilo, diretamente da Mini Tour, vamos lá, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô Danilo, me fala uma coisa. Eu queria saber um pouquinho desse Vitor Roque aí. Qual que é a expectativa dele? Não foi muito prematuro chegar, já colocar ele para jogar? Teria outras opções melhores, não teria no banco? Porque o Vitor Roque, tudo bem, pode dizer que ele foi anulado pelo Félix Torres e tal, etc. Beleza. Mas em nenhum dos dois jogos ele apresentou nenhuma força. Inclusive tiveram bolas que ele poderia chegar, não vi velocidade, não vi habilidade. Não, teve uma bola que era para ele bater direto, ele tentou, ele tocou por fora da bola, a bola passou vencida em cima dele. Não vi nada no Vitor Roque. Olha, Caio, vamos lá. Primeiro, eu acho que o problema do Palmeiras não é o Vitor Roque em si. Aí eu vou discordar um pouquinho com o Adilson Moraes, meu amigo. O problema do Felipe Anderson está sendo o Abel Ferreira. O Abel Ferreira está escalando ele errado. O Abel Ferreira, se fosse esse treinador espetacular, como a maioria das pessoas falam que ele deveria chamar o Felipe Anderson e resgatá-lo para ajudá-lo. É nítido que o Rafael Veiga, o titular da posição, não está vivendo uma boa fase. E quando não vive uma boa fase, o que você precisa? De uma boa sombra, de um cara que vai estimular o cara a voltar a ter a boa fase. E esse cara seria o Felipe Anderson. Não o Felipe Anderson aberto pela esquerda, ali ele é um peso morto. E aí sim eu concordo com o Adilson. Eu só vou criticar o Felipe Anderson quando ele começar a atuar na dele, como um 10. Coisa que é hoje o papel do Rafael Veiga. Agora, sobre o Vitor Roque, Caio, vamos imaginar que o Veiga faz o pênalti, converte o pênalti. O lance que fez a penalidade, que fez a origem do pênalti foi o Vitor Roque. Eu vejo muito potencial no Vitor Roque. Eu acho que seria muito prematuro o Abel tentar queimá-lo nesse momento. Queimou, né? Agora, falando no Abel, Halley Rodrigues, que atitude, o Abel não aprende nunca. Porque ele não ajuda em nada o time dele com aquele descontrole emocional. Ele me lembra, eu sempre defendi o Abel na seleção brasileira, mas ele me recorda o Dunga na seleção brasileira. Um Dunga piorado. Porque eu lembro do Dunga na seleção, na Copa do Mundo, dando chute, correndo, gritando, e aquilo pra gente ficou uma cena muito ruim. Você levar um representante desse, por exemplo, para um cenário de Copa do Mundo, cara, não encaixa. Pra mim, eu acho que o
Abel Ferreira acaba de assinar o atestado dele de não dirigir a seleção brasileira, o que para mim é muito triste. Mas o que aconteceu ali na Neoquímica Arena foi horrível. Ele tem que trabalhar daquela forma para chegar ao ponto de levar um cartão vermelho. Eu não vejo nenhum tipo de colaboração na atitude do Abel Ferreira, Halley. Vou além, não é só ele, né? É a comissão técnica toda dele. Que é dirigida por ele. É, os outros portugueses, né? Ele é o comandante, aí ele é o exemplo para os outros, né? Então se ele é destemperado, os outros acabam sendo também. E a arbitragem do Matheus Candação, acho que a gente tem que falar, foi exuberante. Acertou tudo. Garoto, 27 anos. Jogo dificílimo de arbitragem. Dificílimo, e você viu que teve um momento que o desequilíbrio total, teve uma hora que se ele toma a atitude de cancelar o jogo, desculpa, Halley, aí você completa. Se ele toma a atitude de cancelar o jogo, inclusive ele puxava uma punição para o Corinthians. Então, eu achei de um equilíbrio fantástico esse cara aí. Foi muito bem, muito bem. Agora, quando teve os sinalizadores, a gente já viu a partida ficar interrompida por muito tempo. Ele teve a sensibilidade de verificar que não era algo que afetaria o jogo e segue o jogo. Não vai esperar a neblina passar, até porque demora. Aí você esfria a partida, você esfria os jogadores, perde o espetáculo. Então achei que a arbitragem foi muito boa. A Daiane foi muito bem no VAR, né, ao assinalar o pênalti do Félix Torres. Então acho que o Abel não pode reclamar em absolutamente nada. Ele reclama que o Félix Torres deveria ter sido expulso, né, no pênalti. Só que aí seria 2 punições ao zagueiro corintiano. E logo depois o Félix Torres foi expulso. Então, assim, se ele fosse um pouquinho mais controlado, ele veria que a equipe dele teria 20 minutos com um jogador a mais e não conseguiu ser superior ao Corinthians com 20 minutos para jogar. Então, o trabalho do Abel foi fraco. Então, na verdade, ganhou realmente quem mereceu ganhar. Liderou o campeonato de ponta a ponta e teve o maior equilíbrio. Agora, o detalhe é o seguinte, a gente está falando da questão da expulsão do Félix Torres. E muita gente falou, realmente, justificava. Por quê? Só para tentar explicar para o telespectador. Acontece que se o Félix Torres derruba fora da área, então ele levaria um cartão amarelo. Essa seria a punição máxima. Segundo amarelo, tinha calma lá. Como ele já tinha 1, somaria-se 2. Então, obviamente, ele levaria o vermelho. Mas como já tinha uma punição superior, que derrubou dentro da área, vai ser pênalti, então não se coloca, uma regra nova, não se coloca o cartão amarelo para ele. Agora tem um detalhe, Halley, Adilson. Quem decide dentro de campo é o juiz. E é aí que entra a maldade, entendeu? A má intenção de um profissional. Que eu digo, não cabe para você, Abel Ferreira, que é tentar induzir o juiz ao erro. Então, mas o Abel não conhece a regra? O árbitro ao erro. Então, o Abel não conhece que a regra é nova? Então, claro que sim. Então, inclusive a própria... Claro que sim, por isso que eu digo para você. Exatamente. Então, existe a possibilidade de uma má intenção. De querer tumultuar. De querer tumultuar, de querer criar problema. É isso que eu digo. Não é não é alto nível, não é cabível para um cara como o Abel Ferreira, campeoníssimo e que está no Palestra Itália hoje, um dos maiores times aí do mundo, o Palmeiras, em todos os sentidos, venda de atletas, de campeonatos, entendeu? Não cabe. Agora, meu amigo, eu vou te falar uma coisa para você. Se você quer escolher direito, escolher bem com quem você trabalha, com quem você investe e com quem você brinca, escolha o melhor, escolha quem tá com o Galinho, escolha quem o Galinho escolheu, o grande Zico. É isso aí, vai daí que eu vou daqui. Bet Sport, que inclusive estava patrocinando todo o campo de jogo ontem. Roda o VT que eu quero ver! Mano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar aquela tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Olá, final de semana chegou e aí é bom demais, né? Quero falar para você de outra coisa muito boa também. Vamos falar de Bet Sport, a maior casa de apostas do Brasil. Para você ligado aqui nos donos da bola, então vem comigo, hein? Vou falar também que a Bet Sport tem sempre os melhores odds
Grandes esportes para você chegar a se divertir numa boa. Você já sabe, aqui você encontra responsabilidade, saque fácil, confiabilidade e uma navegação super segura. Então vem com a gente. Começa o Brasileirão, hein? Vai ter bola rolando. E atenção você, meu torcedor de São Paulo, você também do Rio de Janeiro, torcida do Santos, torcida do Vasco em todo o Brasil ligado na Band. Olha só, tem Vasco e Santos. Vasco 2,45, o empate 3,5 e o Santos 3. As melhores odds sempre aqui na BetSport. Mas não se esqueça, hein? Jogue sempre com responsabilidade para você se divertir. Olha só, é só pegar o seu celular, acessar o QR Code que aparece na sua tela e pronto. Então vem com a BetSport, mas não se esqueça do recado do Galinho, hein? Fala aí, Zico! Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A BetSport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. BetSport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, retornando aqui para os estúdios da HD Plan, diretamente para todas as emissoras que recebem os donos da bola interior. Eu quero agradecer muito. Aí você fala, por que o Caio está de óculos escuros, né? Porque hoje é um dia onde eu particularmente, eu estou de óculos escuros porque eu chorei muito por conta da derrota do Palmeiras. Chorei, meus olhos estão vermelhos. E você, e você, por que está de óculos escuros? Você chorou muito também? Para não enxergar esse futebol da seleção brasileira, da CBF, então eu tô aqui meio me protegendo. Falando nisso novamente, para que lembrar de coisa ruim, mas olha, eu vou te falar, tá aí Corinthians campeão, eu vou te falar, viu? Ainda bem que teve o Corinthians para alegrar uma grande parte da população brasileira, porque eu vou te dizer uma coisa, a seleção brasileira está complicada. Vem para cá. Tem uma notícia importante. Halley, por gentileza, me dá aqui o celular. Tem uma notícia aqui que a gente acabou de receber e vale a pena a gente falar. Saiu da notícia. Põe nela aí. Saiu da notícia, veio o Ricardinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Segura a bola para mim aqui, por favor. Halley, obrigado. Gente, é o seguinte. Pode colocar a foto do Daniel aí? Muito bem. Podia ter uma foto diferente, né? Mas tudo bem. Tribunal da Catalunha absolve Daniel Alves de acusação de agressão sexual. Eu vou explicar rapidamente a matéria. O Tribunal Regional lá da Espanha foi quem condenou Daniel. Se conseguir uma foto dele de frente, eu te agradeço. Foi quem condenou o Daniel. Daniel sempre negou a acusação, sempre. Falou que ele era inocente, que foi consensual. E aí, os advogados do Daniel Alves apelaram. Mesmo assim, ele ainda cumpriu pena. E ele só foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Ele foi libertado mediante essa fiança. Mas, tanto os advogados, os promotores, a promotoria pedia mais tempo de cadeia para ele, o que faria ele voltar para a cadeia e cumprir ainda mais, no mínimo 2 anos ele teria que cumprir, mas aí, caso fosse revista a pena dele, ele pegaria 12 anos, o que faria ele ter, no mínimo, mais uns 8 anos de cadeia, ou seja, ele passaria mais 8 anos na cadeia, independente da fiança, porque ele teria que voltar para a cadeia, que é o que a promotoria pedia. Porém, foi negado. E os advogados de Daniel entraram pedindo a revisão da pena por questão de inconsistência nas investigações. E o Tribunal da Catalunha, o Tribunal Superior, tá? É como se fosse um superior nosso aqui, né? Supremo Tribunal. Isso, uma espécie de STF. Acatou de forma total. Todos os desembargadores lá, não sei como é que chama lá, acataram. Todos os juízes acataram. Foi unânime. E ele foi inocentado, está inocentado. Tá? Porém, não arguíram que ele não tenha praticado. Disseram que tem inconsistência na fala da acusação. Então, quem acusa que tem que provar, então aí no caso ele está inocentado. Entendeu? Foi isso aí que aconteceu. Existe ainda mais uma questão na promotoria lá, mas o que deve ocorrer é que Daniel agora está totalmente livre das acusações, totalmente, né? E aí nós vamos ver os próximos movimentos, se ele vai querer tomar alguma atitude em relação a tudo isso, enfim, declaração e etc. Dito isso, vamos fazer um sorteio rápido, cabe ainda? Estamos apertado? Aqui, vai, vamos fazer um sorteio da bola. Bola lance, vai, eu peguei um aqui, vai. Segura aqui para mim, por favor.
Pelo menos uma. E tem a bola nova, hein, que vai chegar. Coloca aí a nova. Olha aí a nova bola lance. Comigo, Caio Sorriso, junto. Essa aí vai chegar ainda, tá? E a gente vai sortear. Muito bem. Do Jardim Acapulco do interior, Patrícia Aparecido Cobrelo de São Carlos. Patrícia ganhou. Tchau, gente. Um abraço. A gente entra em contato. Eternamente. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo.